primeiramente, boa tarde. Deixa eu vir para cá, então, ficar pertinho de vocês, para a gente ficar bem coladinhos. Tudo bom, gente? Boa tarde, vocês estão bem? Ai, não senti pressão. Tudo bom? Boa tarde? Olha, é assim que eu gosto. Gente, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse painel, que vai falar um pouco sobre as inovações, sobre os riscos, sobre tudo que essa camada de liderança acaba trazendo para o nosso contexto de mercado, até porque todos esses assuntos relacionados não só a ESG, inovação e tudo que a gente vem acompanhando com o avanço das novas tecnologias, trazem para a gente um contexto de mercado e que pressiona também essa alta liderança nos conselhos executivos e tudo que a gente vem acompanhando ao longo dessa jornada. Mas já que a gente vai falar sobre aceleração, inovação, ROI, tá fácil esse painel, né, gente? Vou dizer para vocês. Então, eu quero já fazendo uma pergunta principal para que cada um de vocês também possam se apresentar aqui junto com a gente. E a gente viu que, ao longo das últimas décadas, tudo se tornou muito acelerado, né? E eu quero já começar com a Magê, para que ela possa falar também um pouco sobre ela, a jornada dela nesse contexto, né? Trazendo essa presença sobre a questão das indústrias, né? Mas já trazendo uma pergunta principal para que você possa responder para todos que estão aqui, sobre esse contexto de agilidade, né? Como que isso se caracteriza hoje, não só na sua jornada, mas principalmente no seu contexto corporativo? Obrigada, Monique. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco da CBA. CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio. Nós somos a principal empresa de alumínio, cadeia integrada, com a melhor oportunidade de pegada de carbono dentro do nosso segmento. E a agilidade, para a gente, é exatamente isso. Nós temos a pressão pela competitividade, pela descarbonização, é um grande desafio. Então, falar aqui hoje sobre eficiência, ROI e sustentabilidade é a nossa zona de conforto para a gente trocar aqui hoje. Obrigada. Que legal. Eu quero aproveitar também para que o Alexandre possa se apresentar e trazer para a gente também um contexto sobre esses avanços e tudo que vem acontecendo nesse mundo ágil que a gente vem nesse contexto geral da indústria. Lógico, primeiramente, obrigado pelo convite, Monique, obrigado a todo mundo do Inovativos que nos convidou para estar aqui. Falando um pouquinho da Palas, a Palas é uma empresa que foca muito em trazer transformação para dentro das organizações, mas não só transformação digital, transformação de metodologias. Hoje nós vivemos num mundo cada vez mais ágil, com cada vez mais uma pandemia de informação absurda, e como a gente consegue peneirar essas informações, como é que a gente consegue separar o que é importante, o que pode ser descartado dentro da nossa organização. E quando nós falamos de processo, existem vários caminhos a serem seguidos. E nós escolhemos um processo que é internacionalmente conhecido, que é a ISO de inovação, que estão trazendo muitos resultados. E aí eu queria trazer até um assunto interessante, que recentemente, há menos de 3 semanas atrás, foi feito um estudo pelo Wall Street Journal, mostrando que mais de 230 mil empresas vão olhar para processos de inovação de uma forma diferenciada. Se nós somos empresas multinacionais, empresas que talvez são empresas menores, mas estão olhando para outros mercados, será que se a gente não olhar para essas metodologias, será que a gente vai conseguir competir de igual para igual? E eu acho que é isso que a gente vai conseguir explorar bastante nesse painel. Quais são os caminhos? E não existe um caminho certo. Existe o caminho certo para a nossa organização, e eu acho que cada um aqui com o seu viés, com o seu conhecimento, vai poder trazer insights importantíssimos para todos vocês. Que legal. Eu já estou super animada, até porque cada um de vocês estão em um contexto diferente de mercado, em indústrias diferentes, e até mesmo do que tange a entrega para o seu consumidor final. E você, hein, André, conta para a gente um pouquinho como que é essa agilidade dentro do seu contexto de negócio, diante de tantas as coisas aí que muita gente nem sabe aqui, né? Pois é, né, Monique? Muitos negócios diferentes, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse painel. O Grupo CBO é uma empresa de navegação. A gente está focado muito no apoio offshore. Temos 44 embarcações, é uma operação muito crítica. Sem ela, a gente não consegue viabilizar a extração de petróleo, por exemplo. Mas, pensando em mudanças, né, nos últimos anos, quantas coisas não mudaram? Quantas, realmente, mudanças estruturais nós não passamos, né? Realmente, a gente saiu de um paradigma VUCA para um paradigma BANI. E isso tem afetado a sociedade de uma forma geral. Sociedade, empresas, economia e até a nossa própria parte emocional, não é verdade?
nós somos mais ansiosos por resposta, né? E a velocidade exigida. No nosso negócio, nós temos que ter uma grande prontidão e trabalhar sempre com eventos críticos, né? Tudo tem que seguir um procedimento, tudo realmente tem que estar muito de acordo com as normas de segurança. E, mesmo assim, nós temos que buscar inovação e redução de emissão. As respostas têm que ser velozes, rápidas, mas eu penso o seguinte, né? Velocidade, sim, mas velocidade com propósito, com foco estratégico, não apenas velocidade, né? Eu acho que o caminho de inovação passa por aí, e é esse propósito e essa questão da definição estratégica que realmente diferencia empresas que são reativas apenas ao ambiente das empresas que realmente inovam. Que bacana. E você, Gustavo, você que representa aqui o Grupo Boticário, a transformação, mas principalmente a agilidade do que o próprio consumo e o mercado pede, deve ter mudado muito nos últimos 10 anos. Conta para a gente aqui. Conto sim. Boa tarde, pessoal. Então, sou o Gustavo Dieman, sou responsável por pesquisa e desenvolvimento de produtos no Grupo Boticário, todas as marcas, todas as categorias. É um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite e obrigado por estarem comigo aqui. Bom, pessoal, acho que em todos os segmentos, né, muita coisa mudou nesses últimos anos. Eu nem diria 10, né? Acho que a gente pode encurtar isso, trazendo para mais próximo da pandemia. Acho que a parte de tecnologia mais recente, né, esse avanço grande de dados e AI, acho que a gente vai explorar um pouquinho esse ponto aqui. E as práticas de ESG, basicamente, né, incorporadas aí no cotidiano da indústria. Mas tem uma coisa que, para nós, o nosso mercado mudou muito pouco. E talvez de todos os mercados aqui, eu posso estar bem errado, né, nisso, acho que alimentos puxa bastante esse caminho, mas o mercado de beleza é um mercado muito novidadeiro. Né? Então, só para dar alguns dados para vocês, o Grupo Boticário lança, em média, 3.000 SKUs por ano. Em desenvolvimento, são mais de 7.000 SKUs. Então, considerando 7.000, porque nem tudo que começa no ano termina no mesmo ano, né, dada a complexidade de desenvolvimento. Então, mas mais importante do que esse número é o quanto a inovação representa no nosso resultado. E aí mostra um pouco dessa necessidade da agilidade. 30% da nossa receita, né, da nossa GMV, ela vem dos lançamentos que a gente fez nos últimos 12 meses, que é o que a gente chama de inovação, independente do grau da inovação aqui, tá? Mas eu lancei o produto, independente da complexidade, né? Se é algo novo para o consumidor, para a gente entra nessa composição de receita. Então, só olhando para esse cenário, né, o quanto a gente depende dessa agilidade da inovação é muito grande. Tem novos entrantes, e novos entrantes mexem muito com a gente, o que é muito bom também, né? Mas eles têm uma facilidade, uma agilidade, às vezes por centralizar numa única categoria, né? Porque a gente vai do perfume ao batom, né? E tudo isso passa por esses 7.000 SKUs. Considerando também 4.000 lojas, omnicanalidade, então vocês imaginem a complexidade que é. Então, se a gente não tem um processo ágil, né, na inovação, certamente a gente fica para trás. Então, acho que é um pouco dessa conversa que a gente vai fazer aqui hoje. Que bacana. E já pegando um ponto aqui, eu já quero até entender com o próprio André, porque agilidade não é nem sempre aquilo que a gente consegue entregar dentro do prazo que geralmente as pessoas nos pedem. E o seu contexto como um todo, né, por estar ali com até questões marítimas, né, nem sempre faz com que essa agilidade chegue na outra ponta, atrelando ali com essa inovação. Como é que você acompanha tudo isso? O que vocês já tiveram de inovação para poder suprir esse processo de agilidade? E como que uma vez que vocês têm ali um fator não só real, mas também da natureza, que faz com que todo esse processo, essa cadeia, tenha um impacto significativo e até mesmo financeiro, né? Isso realmente é um desafio adicional, né, Monique? Mas, então, tem a questão da adaptabilidade na agilidade, né? A gente tem aplicado diversas tecnologias diferentes, né? Falando primeiro em tecnologia, para realmente dar mais segurança sempre para a operação, mas também para trazer eficiência, né? Então, nós somos uma empresa hoje orientada a dados. Imagina todas as discussões de dados que a gente viu aqui, são dados que você pega do cliente, você tem sistemas bem estabelecidos.
Nós trabalhamos muito com a internet das coisas para ter esses dados da embarcação. Por exemplo, a telemetria, que é o coração da nossa operação. A gente sabe como a embarcação está se comportando. A gente mede vibração e consegue prever falhas, antecipar falhas, ter um ponto ótimo realmente de regulação de estoques também críticos, medição de consumo. Tudo isso é feito via internet das coisas. E o que a gente faz com esse dado depois? A grande discussão de como usar IA, nós estamos criando um data lake, né? Demos os primeiros passos, estamos num processo de escala desse data lake. Nós utilizamos IA para reconhecer padrões e realmente propor formas novas de operar, que reduzam o consumo e que, de novo, tragam ainda mais segurança para a operação como um todo. Isso é o que agrega valor para a gente. Isso é um pilar importante. O outro pilar são os combustíveis renováveis. Nós fomos a primeira empresa de operação offshore do Brasil a operar uma embarcação híbrida com bateria e já aprovamos também a utilização do etanol. Respeitando esse legado brasileiro energético, nós iniciamos a operação do etanol. Então, é dessa maneira que a gente enxerga energia, enxerga agilidade e endereça as questões de inovação. Que legal. E eu já quero puxar um pouco desse ponto, olhando para a camada da indústria com a Magê, e depois eu quero uma visão até mesmo do Alexandre, que você estava aí na China já faz tão pouco tempo ali, e eu quero ter o seu contexto também de como tudo isso tem um impacto aqui no Brasil. Mas, Magê, como que é para você na indústria do minério, né, onde muitas pessoas acreditam que não existe um avanço para essa questão que possa ser tecnológica, mas que também a indústria desconhece até por uma questão de, talvez, prioridade do mercado no que tange não só o uso de novas soluções, mas o mercado também quer saber mais de empresas que são mais nativas digitais ou empresas que já estão no mercado tentando ir para um processo de digitalização. Como que é isso para você dentro da sua indústria, utilizando aí o minério? Bacana. Minério e metal, né? Então, quando a gente está falando de indústria de base, a gente olha a representação do PIB, ela é 11% e apenas 1/4 dessas empresas já se transformaram digitalmente. Mas o que é transformar digitalmente dentro de um contexto tão industrial, onde a representação do nosso parque de ativos físicos são grandes? Para nós, a transformação digital ela vem com o objetivo de trazer agilidade na tomada de decisão. Então, como é esse impacto para a sociedade, a decisão de mudanças de cenário, porque a volatilidade, a agilidade para a gente tem muito a ver com as pressões que a gente sofre nesse contexto de mercado. Nós somos regulados pelo LME. Então, o quanto que a volatilidade de mercado impacta diretamente a gente e as pressões por produtividade. Então, olhar para a transformação digital para nós é um olhar para dentro, que a gente olha a tecnologia a serviço realmente dessa produtividade, garantir a segurança dos nossos colaboradores, que a gente possa realmente ter agilidade na tomada de decisão. Então, na CBA, a gente trabalha a transformação digital através de uma crença que a indústria vai ser habilitada por dados e tecnologias, onde a gente produz um alumínio cada vez mais eficiente, verde e competitivo. E nessa questão de competitividade, na discussão também da mudança da cadeia de suprimentos, né? Ela era linear e a agilidade ela pressiona muito a gente porque agora são redes e ecossistemas. Então, a gente não está só competindo com commodity, a gente está competindo com diferentes segmentos ou competindo, né? Então, o quanto que a gente precisa sair dessa visão também de escassez para uma visão mais ampla de abundância. Na CBA, a gente olha para 5 grandes vertentes, que é o consumo inteligente do nosso metal. Como é que, de fato, a gente pode trabalhar com sustentabilidade, trazendo mais sucata, trabalhando a ampliação do contexto de reciclagem, a movimentação inteligente dos nossos materiais, sejam eles insumos, para a gente ter um bom planejamento, as questões geopolíticas e econômicas vão trazendo cada vez mais estabilidade. O André falou do mundo VUCA, o mundo BANI. Recentemente, no MIT, eu aprendi o One Device, que é justamente agora o desconhecido, né? Haja coração, haja agilidade. Haja coração.
Exatamente. E a gente também tem essa questão da gestão de ativos, como o André bem trouxe, né? Como é que a gente pode trabalhar cada vez mais previsibilidade ou predição para dentro do controle das nossas máquinas, da eficiência das nossas produções no contexto de capacidades. E aí a gente olha para dois pilares super importantes, que é o de pessoas, né? Então a gente cada vez mais precisa e vem sendo pressionado pelo contexto da inteligência artificial, por produtividade, por eficiência, mas mais que isso é como é que a gente torna isso a favor para que a gente possa ter mais qualidade de vida, ser mais criativos para gerar ainda mais valor para dentro do negócio. E a gente se beneficia demais com isso porque a inovação cada vez mais é científica, né? Então a agilidade para a gente é nesse sentido. O quanto que a gente testa, mensura, aprende e repete, para a gente conseguir escalar. Então, as pequenas mudanças para a gente já vem trazendo bons resultados. O nosso movimento já tem 4 anos de transformação digital e a gente realmente vê a exponencialidade acontecendo e a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse painel. Que bacana. E é engraçado porque o que a grande maioria das pessoas imaginam que inovação é você criar um produto novo, né? Imagine você, né, olhando para a criação de um produto e as pessoas acham que simplesmente é você criar algo, um produto novo, mas está muito relacionado com uma mudança de comportamento. A gente viu isso não só nos anos 2000, quando a gente teve a vinda do Google, que teve essa digitalização, né, do que a gente tinha antigamente, a gente já tem hoje. E agora a gente vê também esses avanços relacionados com o advento da inteligência artificial, que eu que estou dentro de um grande ecossistema de inteligência artificial do Brasil, e a gente já falava disso há muitos anos, mas agora veio o boom. Mas, Alexandre, eu quero que a sua visão no contexto de mercado e também diante de tudo que você vem vendo, ou a sua ida na China, como que é essa inovação que vem colocando o Brasil, talvez, nessa camada evolutiva, ou do que as pessoas ainda acreditam que ainda falta muito para a gente poder ser um país inovador? E nesse ponto que eu gostaria de pegar, recentemente, não sei se todos acompanharam, saiu um relatório mundial dos rankings dos países inovadores. E se a gente fizer uma analogia com o futebol, nós estamos no meio da tabela. 10ª maior economia do mundo. Pessoal, nós estamos entre as 100 maiores universidades do mundo, 5 estão no Brasil. Então, não é questão de questões intelectuais, nem de dinheiro. Ambas as coisas nós temos no país. E por que nossos índices de inovação estão tão ruins comparado com países? Recentemente, agora no último ranking, nós passamos o Chile, que é um país que tem uma população menor que a cidade de São Paulo, nos passou em termos de ranking de inovação. E talvez a grande resposta se resuma numa palavra única: metodologias. Quando a gente fala de metodologia e falamos de governança, a governança é isso, dados. Dados é o novo petróleo do século XXI. O que o petróleo foi no século XX? Dados são agora, são o novo ouro que nós tivemos. Nós tivemos a corrida do ouro no século XIX, a corrida do petróleo no século XX, e agora a corrida dos dados. Mas como nós vamos manipular e gerenciar esses dados? E é aí que está a grande diferença da China. A China já entendeu isso há praticamente 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o nosso PIB era maior que o da China, exatamente no ano de 1993. Nosso PIB era maior. O que a China fez de diferente que o Brasil não está fazendo? Investiu em produtos de maior valor agregado. O Brasil ainda continua investindo ainda muito em commodity, uma boa parte da commodity representa uma porcentagem significativa do nosso PIB, mas a China entendeu que se eu mudasse metodologias, mudasse governança, entendo que a governança não é a mesma coisa que gestão. Governança é olhar tudo para aquilo que atua direta ou indiretamente por um bem que é a inovação. E a inovação é gerar novo valor para a organização. E o que é a inovação, que é pelo menos o que nós acreditamos? É aumentar diminuir o nosso ralo ou aumentar a torneira. Ou seja, fazer com que eu consiga encher mais a minha banheira, podendo tampar os ralos, aí poderia ser as inovações de processo, ou melhorar trazendo novos produtos que vão trazer mais água para a minha banheira. E aí a China ela conseguiu entender isso e investe pesadamente em metodologias, porque sabe-se que o dinheiro agora não é mais infinito, é um recurso finito, pessoas é um recurso finito, e como é que eu vou gerenciar tudo isso? Como é que eu vou trazer as melhores metodologias, os melhores recursos e as melhores tecnologias para gerar mais água dentro da minha banheira? E aí eu acho que é essa grande diferença que a China vem atuando e vem impulsionando o mercado como um todo, mundialmente. Não é à toa que ela saiu de um PIB do Brasil para hoje a maior segunda economia e acredito que até o final dessa década será a maior economia do mundo. Que legal. E, Gustavo, o tema desse painel, literalmente, é equilibrar
não só os avanços tecnológicos, o ESG e também o crescimento financeiro da companhia, né? E parece que é uma resposta única que a gente vai responder e que vai sair aqui com a caixa dourada. Para você que hoje cria vários produtos, está dentro dessa frente, criando muitos produtos dentro desse ecossistema, dentro da área da beleza, o que vem mudando no quesito de inovação e o que você acredita que isso pode gerar para esse mercado e também movimentando outros mercados, olhando até mesmo no contexto de Brasil, que a gente tem poucas empresas que atuam na mesma camada como o Grupo Boticário. Como que você vê essa transformação na mudança dos produtos? Vamos lá. Bom, a pergunta é bem boa, né? Acho que assim, tem um cenário que e aí é óbvio para todos nós, né? Isso não é algo específico do nosso segmento, mas que olhar em todos os âmbitos de estratégia o consumidor o tempo inteiro, né? Ele pode não ter sempre razão, mas está no centro de qualquer criação, isso é fato. Então, acho que colocar o consumidor no centro sempre. A gente aqui, como Grupo Boticário, eu não falo só como grupo, mas falo com orgulho das empresas brasileiras, né? Porque se a gente olha para o segmento de beleza, 60% do mercado está concentrado em 2 empresas genuinamente brasileiras. É verdade. Né? Então, acho que esse tema vanguardista, né, de trazer o novo o tempo todo, ele é fundamental. Né? Acho que ESG e tecnologia não são nem frentes estratégicas, acho que são alicerces, condições básicas para qualquer inovação e qualquer desenvolvimento, mas tem 3 coisas que são estrategicamente pilares para nós, né? E imagino que não seja exclusivo nosso. O primeiro é cultura de inovação e empreendedorismo, né, que é aquela velha história de que se a gente não tem essa veia da inovação no topo, não adianta a base tentar puxar para cima, porque de fato não vai acontecer. Então, tem que ter essa cultura muito, muito clara. Tem um tema que é um tema de rentabilidade e negócio, então tudo que a gente faz, de alguma maneira, tem que retornar, né, e esse retorno, ele é financeiro ou ele pode ser um retorno não tangível em grana, né? Mas que passa por awareness de marca, percepção do consumidor, valor da inovação percebida. E uma última que para nós é muito importante, que é a experiência via canais, né? Como que a gente usa os nossos canais para gerar experimentação. O que a gente tem notado também e tem impulsionado a inovação a loja, pegando a loja física, né? Para o nosso segmento, ela ainda é muito fundamental. Ela é o pilar de experimentação. É difícil você comprar um perfume sem cheirar, né? É difícil você comprar a cor, por mais que você tenha mecanismos de ter um espelho virtual, e a gente tem isso, né? Teste o batom. Gente, nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, a loja física é um tempo para a gente e a gente usa como experimentação. Mas também olhando para dados, né, e como é que a gente usa esses 4.000 pontos de venda, né? Imagine, são 4.000 pontos de venda só com lojas de O Boticário. Mas tem um outro tema que é muito forte, né? Basicamente, metade da nossa receita hoje vem de venda direta. E venda direta é um exército de consultoras apaixonadas, são 2 milhões de revendedores que levam as nossas marcas para a ponta, né? E fora isso, as marcas que estão presentes nos canais não proprietários, que a gente chama de B2B, né? Farmácias, supermercados, com algumas marcas que a gente tem. Então, tudo isso, aliado a quase 50 anos de história, não tem como a gente não ter um acervo muito grande para impulsionar essa inovação. Então, a gente tem usado o máximo disso tudo, né, dentro dos critérios éticos, né, obviamente, de proteção de dados e tudo mais, para alimentar os nossos desenvolvimentos. E a gente tem feito boas descobertas, e acho que vou dar um exemplo certo e um exemplo errado, né? A gente, via dados, mapeou uma tendência fora que estava... Para vocês terem uma ideia, surgiu da música lá, nem lembro o cara que cantava, mas do Watermelon Sugar, enfim. E aí a história da melancia, a gente, putz, mas quem que gostaria de cheirar melancia, né? E aí a gente foi antecipando, a gente usou dados, IA, todos esses acessos a consumidor para poder gerar uma trend mesmo nos canais digitais sobre o tema. E aí o consumidor respondia para a gente nas nossas redes. Isso só pode ser coisa de Egeu, que é uma marca de perfumaria do Boticário de muitos anos, né? E bilionária também. Então, e aí vinha, putz, então tá, veio esse dado, vamos lançar Egeu Melancia.
A gente lançou o Egeu Melancia, desacreditado. Olha. E aí, em menos de 24 horas, acabou todas as centenas de milhares de unidades que a gente fez de Egeu Melancia. Então, a gente tem usado bastante esse dado. Mas também, já falando de IA, para já passar e importar talvez uma próxima pergunta que você vai me falar, mas só para fechar o raciocínio, também dá muito errado. A gente fez também nessa marca, a gente lançou em 2019, a primeira fragrância era uma dupla. As primeiras fragrâncias criadas exclusivamente por inteligência artificial. E, nesse mercado, como em muitos outros, a tecnologia ela é condição básica da nossa evolução, mas a sensibilidade humana ela nunca vai ser substituída. Eu acho que isso em nenhum dos nossos setores, mas esse é muito sensorial, né? É muito sinestésico. E a gente lançou 2 fragrâncias e vocês imaginem que a gente só faltou recolher, porque não foi, porque o consumidor cheirava aquilo e falava, isso não me representa, isso não me representa, isso não me representa. Então, acho que tem essas 2 vertentes, né? A gente usa bastante o dado, isso é um pilar forte de inovação, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente erra também, né? E aí, aquele caso de inovação, né, Alexandre? Erra rápido, o mais rápido possível, gasta pouco, começa um outro de novo, e assim vai. E aí também tem uma questão do investimento, né? E eu já quero perguntar para vocês, e já vou te emendar uma outra pergunta, porque errar também custa caro, né? Claro que tem um aprendizado, que acredito, de toda a equipe, a gente precisa errar para poder aprender, e disso a gente trazer novas possibilidades, novos quesitos de inovação. Mas como que é essa questão também relacionada ao investimento, de você também investir em uma nova frente, uma nova tecnologia? A gente viu empresas no mercado nos últimos anos, ou últimos anos não, né? Vamos pegar aí os últimos 2 anos, que investiram em inteligência artificial, ou era muito difícil você trazer projetos de inteligência artificial, porque você não conseguia medir o investimento sobre isso, e até porque está todo mundo tentando aprender dentro desse processo, né? Hoje vocês têm a possibilidade de testar o produto na rua e esse consumidor validar se o seu produto ele é viável ou não para dar continuidade. Eu não sei se nas outras indústrias de vocês, se vocês também teriam essa possibilidade ou se o tempo disso, o investimento, acaba sendo um valor muito maior. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, tendendo para vocês também falar sobre isso. Como é essa questão do investimento, né? Eu acho que o investimento ele existe, né? E o erro ele está calculado dentro das premissas que a gente tem como metas de GMV lá atrás. E a gente sabe em que marcas dá para errar, em que marcas não dá para errar. Então é estrategicamente calculado, né? A gente não faz um lançamento de Malbec que tem a chance de dar errado, né? Mas a gente pode fazer numa marca menor, testa e depois faz com trickle down de tecnologia ou trickle up muitas vezes, né? Como é que a gente joga aquilo que a gente aprendeu numa marca mais forte. Mas tem um outro tema que é o que a gente tem aproveitado bastante e faz parte desse investimento. Só vou voltar porque tem um ponto de testar rápido. A gente testa rápido, você está certa. Mas também é um mercado altamente regulamentado por vigilância sanitária. Então, também não é tão simples colocar algo no mercado, passa por registro, né, sanitário, enfim, todos os cuidados. Mas a gente faz isso através dessas formas, né? Eu lanço, deu certo, fica, mas sempre numa marca mais safe do que aquelas marcas muito grandes. Mas a gente tem investido muito e também calculado esse possível erro, né, com mais tempo, porque daí não está conectado diretamente a uma data de lançamento e tudo mais, mas tem dados bons resultados, que é como que a gente usa dados IA com base em todo esse histórico que eu contei para vocês na outra resposta, através da eficientização de processos no desenvolvimento de produtos. Então, a gente tem desenvolvido muito produtos digitais, né, com o time de tecnologia interno, para que a gente, usando dados também internos de 50 anos de história, né, mais de 200 mil formulações testadas e indexadas dentro de um SAP, por exemplo, eu tenho que, de alguma maneira, poder tirar uma inteligência dali, né? E aí eu tenho um produto digital muito legal que tem nos ajudado, a gente erra também, mas tem acertado muito mais, que vou dar um exemplo básico, mas que a maioria aqui de tecnologia é tão básico de uma pessoa não de tecnologia. Então, eu tenho essa licença poética de falar, né? Que como um formulador digital mesmo. Eu vou lá e hoje o meu pesquisador digita produto, pele, mulher, 45 mais, hidratação. E ele dá 3 sugestões de formulação claras, e essas 3 sugestões de formulação já com ingredientes testados, combinados, então muitas vezes evita de eu ter que testar
demais para sustentar os claims, e a gente tem melhorado com isso nos últimos anos, né, trazendo 30% de eficiência no desenvolvimento mesmo, que se traduz pela redução do esforço e do dinheiro investido, mas principalmente na redução do que a gente chama de time to market, né? Então, uma redução aí próxima de 40% no tempo em que eu levava para lançar produto. Mas a gente erra também, né? Tem 3 sugestões, muitas vezes as 3 não dão certo também, né? Mas está calculado esse erro também. Eu sempre falo que se a gente não errou no processo e se a gente entregou um projeto que ele ainda não falhou, é porque esse projeto tem grande chance de não dar certo, né? Essa é a grande realidade. A gente está aqui quase se encaminhando para o final, mas tem um ponto que eu queria puxar também com a Magê, sobre essa questão relacionada, não só às questões de ESG que vêm sendo aceleradas, eu acho que a inteligência artificial também foi um ponto que discutiu a questão do carbono, né? E como as empresas e grandes big techs acabam medindo isso para o mercado e como indústria, vocês também têm um impacto significativo em tudo isso. E eu queria trazer essa pergunta para você sobre esse contexto do carbono, a utilização dele e práticas de ESG que muitas indústrias deveriam apostar e olhar com mais carinho, quem sabe, né? A gente está num painel que a gente está justamente com essa temática do equilíbrio, né? E não tem uma competição. É justamente como que a gente traz essa triangulação. Então, a gente está falando aqui de método, a gente está falando de apetite ao risco, como que a gente calibra a cultura e a estratégia para dentro da inovação. Então, a inovação para a CBA ela é um pilar estratégico, assim como a sustentabilidade. Então, quando a gente vai fazer qualquer exploração ou oportunidade de inovação, ela já vem com premissa 2 grandes coisas. Esse apetite para aprender, que aí a gente trabalha o ponto cultural de tolerância ao erro, mas também um apetite de qual é o retorno que isso traz para o negócio, justamente para a gente não ir pela tecnologia. Então, a gente sempre faz a pergunta para o pessoal, né? Se tecnologia é a resposta, qual é a pergunta? Qual é a dor de negócio que a gente quer resolver? E como a gente quer resolver isso de uma forma que traga um impacto positivo? Então, 100% das nossas explorações, elas já começam com um olhar de business case, entendendo ali, de fato, qual a alavanca de valor que ela toca. E a alavanca de valor não só necessariamente financeira, mas esse valor realmente de 15 grandes pontos de sustentabilidade que a gente tem, né? Então, qual que é o impacto realmente da descarbonização, ou o impacto da diminuição de resíduos, ou então o impacto de eficiência energética. Então, hoje, para vocês terem uma dimensão, na nossa carteira nós temos aproximadamente 23 projetos no portfólio, onde a gente já tem um potencial de redução de 312 mil toneladas de gases do efeito estufa com os nossos projetos. Olha. Mas como que a gente faz isso? A gente, desde o início, a gente já olha para as oportunidades. Então, não é a tecnologia. Então, a gente está na hype da IA. E, às vezes, as pessoas perguntam, mas quantos projetos de IA você tem? Eu gosto sempre de falar, quantos projetos de previsibilidade, de eficiência ou de segurança eu tenho? Porque aí a gente olha realmente a questão do propósito, do impacto, e não da tecnologia em si. Ela é meio no final do dia. Que bacana. E eu posso dizer para vocês, eu confessando aqui as coisas, que meu chefe não me ouça falar isso aqui para vocês, viu? Mas uma das minhas felicidades de fazer esse painel com vocês é porque a inteligência artificial ela não estava na pauta como um ponto de partida para a gente que está aqui. E é muito engraçado falar sobre isso, porque cada um de vocês tem um contexto diferente dentro da indústria, mas que, ao mesmo tempo, ela se complementa. Não só entre vocês, mas principalmente com vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. E aí eu quero que vocês tragam também, diante de tudo que vocês já passaram na jornada de vocês, porque eu acredito que vocês estejam aí mais de 10 anos dentro do ecossistema que cada um de vocês gerencia, uma visão de futuro do que vocês enxergam, do que vocês já estão fazendo hoje e o que vocês vão deixar também para as próximas gerações, porque a gente também vive numa geração onde tem várias gerações envolvidas, e isso muda a forma como a gente entrega o produto final. Então, eu vou começar aqui da ponta. Qual que é a mensagem do futuro que você deixa aí? Puxa, eu acho que nós vamos realmente cada vez mais utilizar dados, IA. A gente não compete com a IA. Agentes de IA são muito bons em processar dados, reconhecer padrões, e nós somos muito bons na nossa cognição, na nossa criatividade.
Então, a minha provocação é o seguinte: nós temos que aprender a trabalhar com times híbridos de humanos e agentes de IA. A nova competência de gestão, né, eu acho que não do futuro, mas atual, é a gente conseguir integrar times de pessoas com as ótimas características de pessoa, empatia, que a IA não consegue replicar, com os potenciais da IA. Eu acho que o segredo é esse, né? E, de novo, né, voltando à fala inicial, nós temos que ter propósito. Nós temos que ter propósito. A estratégia e o propósito são a mão que segura essa ferramenta, esse martelo da IA, né? Sem isso, nós não conseguiremos resultados. E aí, sim, com isso, com propósito, pensando de maneira estratégica, eu acho que a gente terá um futuro brilhante pela frente. Que bacana. E aí eu queria complementar o André. Eu acho muito interessante a nomenclatura que a Microsoft deu para a IA dela. Copilot, copiloto. O copiloto não vai dirigir o avião. O copiloto ele vai dar o caminho que o piloto quer ir. Se a gente olhar a IA como um copiloto que pode nos auxiliar na tomada de decisão, o nosso potencial é muito maior. Só que tudo isso, acho que parte do pressuposto que nós temos que também fomentar a gestão de conhecimento. Muitas pessoas utilizam tecnologia, muitas pessoas têm acesso a muitas coisas, só que sem o devido critério de adoção. E aí Exatamente. a questão é, será que é a IA que está trazendo o resultado errado ou será que é a forma de adotá-la que está errado? E aí acho que vai muito no encontro que o Gustavo falou também, a questão do apetite ao risco. Durante, quando a gente errar faz parte de qualquer processo. Foi assim para a gente aprender a andar de bicicleta, foi assim para a gente poder passar nas provas durante o colégio. Então, se a gente tem um apetite ao risco, mesmo que ele seja muito forte, se eu aprendi durante o caminho, com certeza esse aprendizado eu vou usar em outros projetos que podem solucionar todos os problemas que eu não consegui até então. Então, acho que a gente tem que olhar muito para a tecnologia como um meio, não um fim, e também é muita questão de gestão de conhecimento para a gente poder ter os critérios devidos para poder tomar as decisões corretas. Que legal. E você falou sobre essa questão da forma como a Microsoft colocou o Copilot nas mãos das pessoas. A gente começou a falar sobre inteligência artificial, depois inteligência artificial generativa, depois a gente começou agora falando sobre agentes de inteligência artificial e o mercado se posiciona para falar sobre AI Agentics, né? Uma inteligência artificial agêntica. A gente nem concorda muito com esse termo, mas a gente descobriu que é por conta até mesmo da forma como nós, seres humanos e outras camadas, não sendo dentro da área de tecnologia, lida com a inteligência artificial. E eu acho que, no final, a ponta é sempre o comportamento humano, né? Pode ir, Magia. Com certeza. Então, eu vou aproveitar esse gancho para fugir um pouco do script que a gente está falando de negócios, para citar Charlie Chaplin e dizer que, mais do que máquina, precisamos de humanidade. Com todas essas mudanças que vêm acontecendo, quem somos nós? O nosso poder de autoconhecimento e alta consciência é o que vai nos fortalecer para todas essas mudanças, porque elas já são certas, mas quem vai ser nós neste lugar e neste contexto? Então, quando a gente está pensando na dinâmica e na mensagem de futuro, vamos olhar para nós e para os outros. Isso que vai importar, porque a tecnologia, se a gente for acompanhar na velocidade que ela está, como a gente acompanha, é o que gera valor, qual é o significado, qual é o propósito. E eu acho que, no final das contas, a inovação é de pessoa para pessoa. É sempre de CPF para CPF, de pessoas para pessoas. E quando a gente traz as pessoas para o cerne da inovação, tudo tende a dar resultados cada vez melhores. Que bacana. Gustavo? Ótimo. Não vou citar Chaplin, mas vou reforçar o tema da sensibilidade humana, né? Acho que as ferramentas elas estão aí, as tecnologias estão aí. O futuro é incerto e ainda bem que é, né? Porque isso é que dá a borboleta no estômago para a gente inovar sempre. Mas eu acredito muito nisso, né? De que forma pessoas falam com pessoas, né? Porque é tão básico, né? As pessoas, nós confiamos mais nas empresas do que nos políticos, mas confiamos mais nas pessoas do que nas empresas. No final das contas, é de gente para gente, né? De pessoa para pessoa. Então, de que forma que a gente está atento a isso? E quando a gente diz de pessoa para pessoa, e voltando para o mundo corporativo, né, entendendo que se a gente faz uma pesquisa, pode não ser traduzido dessa forma, mas no final das contas está embutida essa resposta, o mais importante para o mundo hoje é o mundo. E aí, se a gente olha para as práticas sustentáveis, ESG, né, aqui eu não estou fazendo nenhuma, não é longe de ser uma bandeira, até porque eu não sou o ativista do tema, mas tem uma coisa que é muito real, né, que é como grandes forças se unem em prol de algo maior.
né? Então, grandes cases, e a gente tenta fazer isso no nosso segmento, um pouco mais complexo em âmbito nacional, mas grandes empresas se unem em benefício de algo maior, né? Então, cases grandes como Coca-Cola e PepsiCo se unindo para retirar plásticos do oceano numa frente conjunta. Então, acho que esse tipo de prática passa por isso que você falou, né? De que forma pessoas falam com pessoas, né? E as pessoas são mais importantes que as máquinas no final, né? Que bacana. E a mensagem que eu deixo para vocês é que a criação ela é a extensão de quem você é. Então, se estamos aqui hoje reunidos com esses especialistas, vamos dizer assim, grandes lideranças dentro desse mundo como um todo, e a gente está aqui também para conhecer quem são as pessoas que vão ganhar os prêmios hoje, significa que a gente fez algo em conjunto, a gente fez algo que foi a extensão daquilo que a gente acredita. E o problema da maioria das pessoas é que elas não conseguem materializar a criação. Então, eu agradeço a participação de cada um de vocês. Foi muito bom aqui o papo, a conversa. Eu vou dizer que uns eu amo mais, uns eu amo menos, mas eu amo todo mundo, tá bom? Brincadeiras à parte. Mas muito obrigada por estar aqui com vocês. Acompanhe a gente aí logo mais. E é isso. Obrigado, pessoal.